Nossa quarta aula, nós vamos falar sobre a confiabilidade do Novo Testamento. A base bibliográfica, uma delas é o F.F. Bruce, vocês estão aí na mão com ele. E a grande pergunta é: o Novo Testamento é confiável? Essa pergunta existe por quê? O Novo Testamento é confiável? Bom, existe metodologias de crítica quanto ao Novo Testamento que se desenvolveram no contexto da teologia liberal. E essa pergunta, na verdade, é uma pergunta que vai trazer para nós respostas muito interessantes, que vão respaldar, que vão fundamentar a nossa fé, não só do ponto de vista bíblico, mas nós vamos tratar aqui hoje da confiabilidade do Novo Testamento no tocante à arqueologia. Não vou entrar especificamente nesses pontos, mas esse livro vai tratar justamente da confiabilidade do Novo Testamento em outros quesitos, em quesitos históricos, em quesitos arqueológicos. Enfim, a nossa fé é confirmada pela Bíblia, em primeiro lugar. A Bíblia ela é a confirmação maior da nossa fé, a revelação que confirma a nossa fé. Se nenhum dado confirmasse a nossa fé, mesmo assim nós acreditaríamos na palavra de Deus como única fonte de revelação. Mas o que nós temos que tratar é que o Novo Testamento é confiável por outros motivos também. Sim, principalmente pelo que nós temos de relato do texto em si e por questões históricas, arqueológicas, uma série de fatores que não deixam dúvidas da confiabilidade do Novo Testamento. Assim como tem textos antigos que são confiáveis, o Novo Testamento também faz parte de textos antigos que também é confiável. E para nós, se tudo fosse contra o que está escrito na Bíblia, ainda assim nós acreditaríamos na palavra de Deus. A importância de demonstrarmos que o Novo Testamento é confiável e que existe uma autenticidade desses documentos do Novo Testamento nos faz compreender de fato que não há nenhum texto antigo tão confiável como o Novo Testamento. Todas as pesquisas que fizeram de textos antigos, não há um que seja mais confiável do que o Novo Testamento. Porque a base de pesquisa dos teólogos liberais já começa errada. Primeiro, o pressuposto deles é academicista, somente. Segundo, não tiveram uma experiência real com Cristo. Terceiro, assim como eles analisam um texto que nós acreditamos que é inspirado, eles analisam outros textos também do ponto de vista histórico. Então, a investigação dos liberais em relação ao Novo Testamento é falha. Por quê? Porque os critérios que eles usam chegam àquela conclusão de 2 pesos, 2 medidas. E para o Novo Testamento, os critérios que eles vão usar serão mais pesados ainda. Toda pesquisa liberal no tocante ao Novo Testamento terá um peso maior. Talvez eles passem por cima de algumas coisas que não estão ligadas à Bíblia e digam, não, isso aqui realmente aconteceu.
Mas quando chegam em fatos bíblicos, o juízo deles é muito maior. Porque, de fato, se trata de algo que é divino, que é inspirado e que é declarado como divino e inspirado pela igreja. Então, para eles, existe uma sede maior em tentar desqualificar o texto neotestamentário. Esse cristianismo que eles buscam desqualificar, esse cristianismo é a própria revelação histórica de Jesus, o Cristo. O cristianismo, na verdade, não é um novo conceito de fé. O cristianismo, na verdade, é o cume, quer dizer, é o ponto principal da história da salvação. A história da salvação deságua em Cristo Jesus. Então, a pesquisa puramente crítica do Novo Testamento vai encontrar muita dificuldade do ponto de vista da história da salvação. Cristo é o fim dessa jornada de Deus. Cristo é a finalidade, vamos dizer, tudo desagou em Cristo Jesus. Então, Cristo e esse cristianismo não é algo novo. Está entendendo? Não é algo novo, algo que foi criado. Não. É a mais perfeita revelação de Deus. É a mais perfeita revelação de Deus. Por quê? Porque é a própria encarnação de Deus. O Verbo se faz carne e coloca um fim na história da salvação. E esse fim, na verdade, é um começo para aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo que toda crítica liberal, ela tem que ser refutada veemente pelos pressupostos que eles usam. Os pressupostos dos críticos liberais desconsideram essa progressividade da revelação de Deus. E essa progressividade da revelação de Deus deságua em quem? Em Cristo Jesus. Tá? Então nós precisamos compreender isso aí, e o que eu estou falando hoje aqui, vocês vão ler muito sobre isso. Até nas redes sociais, vocês vão encontrar pessoas, às vezes postando algumas questões críticas. Você vai encontrar nas redes sociais, muitas vezes, teólogos liberais disseminando o seu ceticismo. E com certeza um cristão e um estudante tem que ter essa ferramenta, essa instrumentalidade para combater essa turma. Não digo para você entrar em debates na rede social, porque o debate em rede social é algo interminável. Você faz um comentário, depois vem outro. Aí um refuta o seu, o outro desfaz o seu, o outro refuta do que você fez, do que você desfez. Não tem fim. Mas, pelo menos, você tem que ter um senso bíblico e teológico aguçado para você conseguir dialogar com o mundo presente. Que a igreja, ela precisa aprender que ela está numa fase diferente. A história é cíclica. Então, teve o período da teologia liberal que teve força, e eu vejo que esse período voltou com outra roupagem. Hoje, todo mundo, quando você conversa com as pessoas, elas têm uma bagagem filosófica muito grande.
elas encaram o cristianismo como mais um fenômeno religioso. Não é assim? Você vai conversar com alguém, ele mas isso é um fenômeno religioso, como existe um aqui, outro ali, outro ali. E dentro desse contexto você precisa estar bem embasado. Bom, será que é necessário a gente investigar a validade histórica do Novo Testamento? Você acha que tem necessidade disso? Se você ficasse somente com a Bíblia, a sua fé já seria válida? Sim ou não? Sim. Se você pegar uma pessoa que está lá no interior, no meio da roça, capinando, às vezes não sabe nem ler direito, o que ele sabe de Bíblia é o que um missionário falou para ele num determinado momento que passou ali na roça dele, falou de Jesus, que Jesus salva, cura e liberta. aquelas três palavras-chave, né? E talvez aquele homem tenha sido salvo pelo Evangelho de Jesus naquele momento, e a vida toda ele ficou ali vivendo de algumas coisas que passam ali e são deixadas, algumas sementinhas que são deixadas, até que eles abrem ali um pontinho de pregação, uma igrejinha abre ali, e daqui a pouco ele está indo com a família para a igreja, andando a cavalo ou a pé 10, 15 quilômetros. Aquele homem vai ser um homem fervoroso. Por quê? Porque a fé não vai depender estritamente... Essa fé não vai depender estritamente do quê? Desse conhecimento histórico. Conhecimento histórico é uma coisa mais urbana. É mais para encaixar na história, né? Justamente. Mas a fé não vai depender disso. Por quê? Porque a fé é dom de Deus. É dom de Deus. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, Deus está salvando pessoas em todos os lugares do mundo, nos lugares mais inusitados, nas tribos indígenas. O Espírito Santo está tocando em pessoas, está salvando pessoas, usando missionários. E o conhecimento que aquelas pessoas vão ter ali geralmente é muito raso, muito curto. Então, a pergunta é necessário a gente investigar a validade histórica do Novo Testamento? Em que sentido? Se for para a fé, acho que não precisa, mas eu particularmente eu me interesso. Justamente. Você se interessa porque você já tem essa fé validada. Então nós poderíamos dizer que para quem já tem essa fé validada, ou seja, dada pelo Espírito Santo de Deus, para quem já vive esse contexto, o interesse dele é estudar a questão histórica não para reforçar aquilo que ele já recebeu de Deus, porque senão seria insuficiente aquilo que Deus te deu. O convencimento que Ele te deu para o novo nascimento seria totalmente insuficiente. Não é essa a questão da insuficiência, mas é uma questão mesmo de estudo, é uma questão de investigação, não para descobrir algo contrário, mas simplesmente para que a gente esteja embasado para o momento que nós vivemos, para que estejamos embasados também no tocante às perguntas que nos serão feitas, que a gente entenda o contexto que a gente vive. Nós não estamos na roça, no interior, nós estamos numa metrópole, nós estamos rodeados, nossos filhos são criados num contexto metropolitano. Enfim, eu vejo a necessidade do conhecimento bíblico, teológico, histórico. Eu vejo a necessidade de conhecimento arqueológico, sim, para que a gente consiga transitar com mais facilidade e com argumentos bíblicos que seria somente suficiente, mas com argumentos também que vai botar essa pessoa, vai colocar essa pessoa que segue uma teologia liberal, que não conhece a Cristo, porque se conhecesse de fato não teria esse tipo de pensamento, você servirá de instrumento até de evangelização. Tem pessoas que vão pedir para você uma explicação melhor. Olha, por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu?
Quer dizer, isso aí não vai ser a base da sua fé. Isso aí não vai validar a sua fé, porque a sua fé já está validada. Está entendendo? Isso aí é um instrumento, são ferramentas para a sua caminhada. Tá ok? É mesmo porque eu particularmente acredito que a maioria dos acontecimentos que ocorreram na história tem uma relação muito íntima até com o cristianismo. Né? Eu vejo que tem uma relação muito forte. Às Muito vezes, forte. quando a gente começa a ver os fósseis e tal, a gente pergunta, mas de onde veio isso? Justamente. Né? A gente procura uma explicação e onde que vem a origem dessa explicação? Você vai ver bíblico isso. Agora, o interessante que o F.F. Bruce vai dizer que o cristianismo ele tem uma validade profundamente histórica também. Interessante, né? Quer dizer, o cristianismo não tem somente uma validade bíblica, que já seria suficiente, altamente suficiente para nós. O cristianismo tem uma validade profundamente arraigada na própria história. Quer dizer, o cristianismo, ele passa pelos ensinamentos de Cristo como fundamento, mas ele é a própria história da salvação que começa com a queda e culmina na ressurreição do Filho de Deus. Então, o cristianismo não surgiu do nada. Não é um novo conceito. Não é uma nova religião. É a continuidade do plano de Deus lá desde a queda do Éden. Diga-se de passagem, o cristianismo é antes de tudo, é o propósito presciente de Deus. Antes de tudo já estava pré-escrito, pré-determinado que aquilo iria acontecer. Deus não é onisciente, sabe todas as coisas, então ele saberia que o homem seria criado, que iria cair, que ele teria que resgatar o homem pessoalmente. Deus já tem essa... Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Então o cristianismo é muito mais do que uma nova religião. O cristianismo é um projeto de Deus. Vamos dizer assim, do ponto de vista de Cristo. Não do ponto de vista da religião cristianismo, cristianizada pelo catolicismo romano. Tá? Então, uma vez que esse cristianismo também tem uma revelação histórica, vai ficar bem mais fácil refutar os críticos liberais. Então, qual é a nossa linha de argumentação aqui? É demonstrar que as bases para a fidedignidade do Novo Testamento e dos Evangelhos em particular é muito superior quando comparado com as bases de textos antigos. Mesmo os críticos da história tentando desvendar ou colocar, embarrear a questão cristã, eles vão sentir muito mais necessidade em fazer isso do que em refutar textos antigos. Então, dos textos antigos, o Novo Testamento é o que vai ser mais fidedigno, também na história. Também na história. Por exemplo, a Ilíada de Homero tem 643 manuscritos antigos. E 500 anos separam esse original da primeira cópia. O que é muito frágil, não é verdade? Porque o Novo Testamento tem 5.600 cópias e 50 anos entre os originais e a primeira cópia. Então, nessa comparação, nós vamos ganhar. Se o crítico quiser rejeitar o Novo Testamento, ele vai ter que viver um dilema. Se o crítico quiser dizer, não, olha, o Novo Testamento não tem validade, ele vai viver um dilema. Qual o dilema que o crítico vai viver? Que dilema é esse?
o dilema de textos antigos serem menos confiáveis do que o Novo Testamento, ou seja, que o Novo Testamento é o texto mais confiável historicamente falando. Então ele vai ter que gastar muita energia para chegar em lugar nenhum. Tem um livro muito bom, diz, não tenho fé suficiente para ser ateu. Anote aí, para você comprar. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Por quê? Porque para ser ateu você vai precisar de mais bases para comprovar o ateísmo do que ao contrário. Tudo deságua na revelação divina em Cristo Jesus. Então, esses críticos, eles vão se esbarrar nessa questão. Eles têm argumentos fracos, né? O argumento deles vai ser muito fraco, porque o próprio Novo Testamento é digno de confiabilidade mais do que qualquer outro escrito. Se você pegar todos os documentos escritos daquela época para cá, o que você vai encontrar mais confirmação, até mesmo científica do ponto de vista da escrita, é do Novo Testamento. O que acontece conosco é que nós sempre vamos passar por um julgamento injusto. Mesmo daqueles que faziam parte do historicismo crítico, quanto os de hoje. Só que os de hoje estão muito fracos. Porque os de antigamente, eles vinham com tudo. Eles pesquisavam, eles corriam atrás, formavam tratados, existem livros e mais livros escritos para tentar desconstruir a nossa fé. E os de hoje, eles são vagos. Os de hoje não escrevem bem, não falam com propriedade. Então os de hoje está mais fácil de serem refutados. Os de hoje ficam mais com uma base filosófica de fundo de quintal. Os de hoje, os críticos de hoje usam mais o senso comum do que a própria pesquisa. Mas mesmo assim é bom que a gente tenha uma raiz. E a bibliologia, ou seja, a doutrina da palavra de Deus, ela vai te dar essa base inicial para que você vá em frente nos seus estudos, tendo a noção bíblica, histórica, arqueológica, pesquisas documentais, mas acima de tudo, do entendimento que essa palavra foi inspirada, foi revelada e ela tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Porque nada do que você estudar além da autoridade da palavra de Deus pode te conferir uma segurança tão grande quanto a da própria autoridade da palavra de Deus. Porque uma hora a história também pode errar. E se a história errar, você tem uma base muito maior do que da própria história. Bom, o que se exige do Novo Testamento? Não se exige em nenhum outro texto antigo. Por quê? Porque as bases são aquelas bases, são pressupostos naturalistas, não justificados. Então a exigência para se provar a veracidade do Novo Testamento é muito grande pelos liberais. Porque os pressupostos que eles usam são pressupostos que fogem completamente à regra. A regra que a gente usa para validar, para que um texto fosse considerado como válido. A gente viu aquela questão do cânon, né? Por exemplo, o milagre. Os milagres do Senhor. Vai ser algo sempre refutado. Sempre os milagres vão ser refutados. Isso é, os críticos vão refutar os milagres. Os próprios protestantes também, em certo momento, vão refutar os milagres do Senhor. Eu estava lendo um livro agora, fiz um resumo dele, vou aplicar esse resumo na matéria lá na capacitação que eu estou fazendo com a igreja. Esse livro
eu indico que vocês comprem ele. É um livro do D.A. Carson. Ele fala dos dons espirituais, a contemporaneidade dos dons espirituais. E ele coloca uma pá de cal nessa discussão, se os dons espirituais são ou não para hoje. Então ele fala que os tradicionais estão errados em algumas interpretações e que também os carismáticos estão errados em algumas interpretações. Ele traça lá e ele chega à conclusão de que todos nós somos carismáticos. Por quê? Porque todos os dons são dons que são dados pelo Espírito Santo. A partir do dom da salvação, que é o dom maior, indo para os outros dons, todos eles são dados e conferidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele refuta até os próprios tradicionais. Os tradicionais agora devem estar loucos. Eles devem estar loucos. Porque o Carson está agora reconhecendo, de fato, que tanto um lado quanto o outro tiveram erros grosseiros de interpretação. Então, os tradicionais chegaram a dizer que realmente cura era somente para aquele momento neotestamentário. Não é para hoje. E os carismáticos, por outro lado, usando isso de uma forma muito inconsequente, usando isso de uma forma muito mercantilista, usando isso como se fosse uma marca ministerial. Está entendendo? Então esse livro é muito bom, ele vai traçar isso. Então os milagres sempre foram motivo arbitrário dos críticos. E contra isso não há uma evidência textual histórica que possa vencer. Não pode. Por quê? Porque isso vai acontecer na prática. É algo que vai ser comprovado. Deus entregou dons de cura para alguns homens. Não necessariamente todas as pessoas vão ser curadas. A vontade soberana dele vai... Quando a pessoa é curada, ele usou alguém para que aquilo acontecesse. Isso faz parte da vontade soberana do Senhor. É tanto que alguém que tem um dom de cura vai orar, uma pessoa vai ser curada e outra não vai ser. Aí a gente entra com a questão da soberania de Deus. Então, isso aí, esses arbitrários não vão ter condições de refutar. A raiz do problema, na verdade, não está na história. Porque a história prova que, de fato, Jesus existiu. Agora, a palavra atesta, esse Jesus que existiu é o Cristo, o Filho de Deus. Aí que está um cuidado que a gente tem que ter também. A história atesta, comprova os fatos históricos referentes ao Jesus. A nossa fé bíblica nos traz no seu bojo que esse Jesus é o prometido, é o servo sofredor lá de Isaías 53. Tá ok? Então, a raiz do problema não está na história necessariamente, que a história atesta. Onde é que está a raiz do problema? A raiz do problema está nos pressupostos filosóficos, injustos, que são aplicados inconsequentemente à teologia. São aplicados de forma ardilosa, de forma completamente impiedosa. Impiedosa. Nós temos que conhecer essas malícias para poder conseguir sair dessa linha que eles utilizam. Sim, existe a boa filosofia? Existe. Mas existe a filosofia que tenta desconstruir a fé? A filosofia é uma ciência importante para o ser vivente, o ser social. Claro que a filosofia é importante, a gente pode pegar a filosofia e jogar fora. Agora, nas cartas de Paulo, é combatido muito a questão das vãs filosofias. Paulo vai combater sempre a questão das vãs filosofias. Vãs filosofias e heresias destruidoras. E a gente tem que entender que o contexto que Paulo escreve é um contexto
helenístico, um contexto greco-romano, onde a filosofia tinha uma força, uma influência muito grande. Ela tinha uma influência muito grande. Então Paulo sempre está refutando essas vãs filosofias e instruindo os receptores das cartas para tomarem cuidado com essas vãs filosofias. Elas são destruidoras. Então a raiz do problema está não na questão histórica, que a questão histórica confirma o Jesus, que a nossa Bíblia o reconhece por revelação divina de Cristo, a encarnação do Deus Altíssimo, o Emanuel. O problema maior está no pressuposto filosófico. Então, nós não podemos também ser ingênuos. A questão histórica, algumas coisas da questão histórica vão conseguir refutar alguns fatos secundários, mas não vão conseguir refutar o cerne do Novo Testamento. Talvez eles coloquem alguma dúvida em relação a datas, a épocas, a situações apostólicas no tocante a momentos das questões missionárias, enfim, algumas questões secundárias, talvez eles consigam colocar uma barreirinha, uma lama, mas eles não vão conseguir atacar o cerne da questão. Está entendendo? E mesmo essas questões secundárias que eles atacam, nós acreditamos diferente, porque nós entendemos por outra ótica. A ótica que nós usamos, o óculos que nós usamos é outro. Então, mesmo naquilo que eles conseguem atacar secundariamente, nós não usamos esse óculos, nós colocamos esse óculos da fé, o óculos do nascido de novo, do nascido de Deus. Tá ok? Então, o que importa na avaliação de um texto histórico, seja ele neotestamentário, seja do Novo Testamento ou de outros textos, são os pontos cardeais e não questões secundárias. Então, a partir disso, nós acreditamos que a Bíblia é de fato inerrante, ela não erra. Há aqueles que acreditam que a Bíblia ela não seja inerrante e usam dados de historiadores que também não são inerrantes, ou seja, de homens que também erram. A gente tem que entender isso. Esses historiadores são também inerrantes. Eles não têm inerrância, eles podem errar. Então, entre ficar com um historiador e ficar com todo o arcabouço do Novo Testamento, que não vem simplesmente da época de Cristo, mas vem desde a criação do mundo, do propósito eterno de Deus em Cristo, em se auto-revelar a nós na figura do seu Filho, qual que você vai ficar? Por isso que eu não posso ter fé, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu vou aqui usar esse clichê aqui que o livro usou. Eu não estou usando aqui o livro, eu estou usando esse clichê que ele usou. De fato... Da mesma forma, você não quer abraçar algo meio que cegamente. Assim, né? Justamente. As horas e acreditar naquilo. Porque se você for abraçar esse criticismo, você vai ter que ter mais argumento do que para abraçar a palavra de Deus. Então, se você confiar num historiador qualquer, por observar essas conclusões deles, você vai estar navegando num caminho muito complicado, infinitamente
infinitamente mais difícil de se desvendar do que se você disser, não, eu acredito na Bíblia. Que a Bíblia você vai conseguir, acima de tudo, por essa experiência que você teve, que abriu os seus olhos, você vai conseguir identificar essa narrativa, não a partir de Cristo, mas você vai conseguir identificar essa narrativa a partir do ato criativo de Deus. Ou melhor, a partir do plano da eternidade de Deus. Porque antes de criar todas as coisas, ele já existia. Ok? Então, nós podemos sim confiar no Novo Testamento. Bom, então, a nossa crença é que o Espírito Santo presidiu a formação de cada um dos livros da Palavra de Deus. Bem? E também dirigiu a seleção e a incorporação daquilo que nós acreditamos como a promessa do Senhor, de que Ele iria nos guiar a toda a verdade. O Senhor preservou os escritos, o Senhor conduziu os escritores tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ou seja, o nosso Deus é o autor da sua palavra. Esse é o nosso pressuposto. Quem bateu o martelo nisso foi Deus. Nisso nós acreditamos, nisso nós confiamos, nisso nós nos embasamos. E essa vai ser a nossa afirmação mais importante da nossa trajetória. Por quê? Porque o confronto que nós vamos ter na nossa trajetória será, de fato, no tocante à autoridade das Escrituras. Há um texto que a gente viu, 2 de Pedro, essa questão desse confronto no tocante à palavra de Deus não é algo novo, não. Isso já é algo antigo. Até mesmo nos textos neotestamentários, existiam questões voltadas a questionar, tanto Paulo quanto Pedro, os apóstolos em si, eles batiam muito nos falsos mestres, nos homens que tentavam inserir nas igrejas neotestamentárias os seus pontos ardilosos de heresias, querendo confrontar a própria autoridade do Evangelho, autoridade até do Antigo Testamento, da Escritura Sagrada, que é o que usualmente se tinha naquela época. Os primeiros escritos demoraram a chegar nas comunidades neotestamentárias. Então, 2 de Pedro 1:21 é um texto que a gente já leu, mas abre de novo ele lá. É um texto que vai falar sobre o seguinte: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos, e que a gente pode incluir tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, né? Falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Agora o versículo 16 ao 20, nós temos o contexto aí. Vamos lá. Versículo 16 ao 20. O que diz o versículo 16 ao 20? Eu vou pegar aqui, 1 de Pedro 1. Deixa eu pegar o meu texto aqui. 1 de Pedro. Não, desculpa, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 é o que a gente viu sobre a profecia como vontade de Deus. Aí no versículo 16 tem o contexto desse texto. Diz assim: porque não seguimos a fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi
lhe foi dirigida a voz que declarou: este é o meu filho amado, em quem me regozijo. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. E fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Aí vem o texto: porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então esse texto aqui, ele encaixa perfeitamente naquilo que nós estamos tratando, que é no tocante à confiabilidade do Novo Testamento. Pedro, nessa carta, exorta os seus filhos na fé a viverem com sabedoria cristã, sabedoria de Deus. Por quê? Porque a sabedoria do mundo, a sabedoria do homem, é enganosa. Ela é enganosa. Paulo, quando vai falar, envia a primeira carta aos Coríntios, ele trata lá da questão da sabedoria de Deus. E nós precisamos entender que a sabedoria do homem, baseada neste mundo, é enganosa e não vai trazer para nós a plena revelação de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Não vai trazer. A sabedoria deste mundo vai trazer o quê? Crises existenciais, questionamentos, não é? Conflitos. Então, nessa carta aqui, Pedro está exortando os seus filhos a viverem com sabedoria cristã. E o apóstolo, nesse contexto aqui, estimula a igreja a perseverar no crescimento espiritual em Cristo e a combater os falsos ensinos e heresias, é o capítulo 2, e a desenvolver um estilo de vida cristã, de vigilância, bom testemunho, certo de que o retorno do Senhor é iminente. Aí ele entra no capítulo 3 falando sobre o retorno do Senhor. Bom, no versículo 21, que fala da inspiração, Pedro faz aqui uma clara afirmativa sobre a inspiração das Escrituras. E a gente viu o contexto que, de fato, o que estava acontecendo? O contexto do versículo 16 ao 20. Pedro fala no contexto que a palavra é suprema. Ele destaca a supremacia dessa palavra acima de qualquer tipo de fábula engenhosamente o quê? Inventada. Então, quer dizer, naquele tempo já existia uma defesa da fé, uma defesa escriturística muito forte. Desde aquele tempo já existiam heresias destruidoras querendo confrontar a supremacia da palavra de Deus. E hoje não é diferente, assim como também não era antigamente. Então, essa perseverança no conhecimento vai trazer o quê? Uma base sólida para mim e para você, para que venhamos o quê? Combater os falsos ensinos. Se você pegar, por exemplo, dentro hoje do protestantismo, quantas pessoas estão sendo enganadas? Muitas pessoas estão sendo enganadas dentro da própria igreja. Hoje o diabo não precisa enganar no mundo, não. É dentro da igreja mesmo que ele entra e engana. Se o líder não tem um compromisso com a palavra de Deus, se a igreja não tem compromisso com a palavra de Deus, ali vai ser um prato cheio para um engano. A heresia é como se fosse um subterfúgio para Satanás simplesmente dizer: não preciso fazer mais nada, eles já estão fazendo tudo. Se você prega heresia, e hoje a gente tem muitas igrejas pregando heresias destruidoras, Satanás não vai precisar de fazer mais nada.
Não precisa de fazer mais nada. Qual o trabalho dele? Ele simplesmente vai dizer, ai, eles estão se confundindo, estão se debatendo. Está entendendo? Que é muito sério isso. E isso Pedro já combatia veemente. Lá a carta de Judas, por exemplo, nós temos lá os falsos mestres. Os falsos mestres na carta de Judas são terríveis. Eles são amantes de si mesmos. O Deus deles é o próprio ventre. Lê depois a carta de Judas. Essa carta de Judas, ela fala de homens que são dissimulados, que entram na comunidade e arrebentam. E você pode ter a certeza de que esses movimentos são baseados em homens que também ensinam, que vão trazer também um ar de mestre, porque o que Pedro e Paulo combatem são os falsos mestres, são aqueles que têm um dom da palavra, o da oratória, vamos dizer assim, e com esse dom da oratória eles carregam muita gente. Eles levam muitas pessoas. Você parou para perceber essas seitas que a gente tem no Brasil e no mundo aí? Que eles são muito bem treinados no que fazem? Tem uma seita aí que eles colocam uma vestimenta. Jamais eles aceitariam eu dessa forma aqui, ó, de tênis e camiseta. Mas hoje, um calor infernal, hein? Hoje fez calor, hein? Eles saem para divulgar a seita deles, tudo de terninho. Até os bichinhos pequenininhos, tudo de terninho com a pastinha. E tudo aprumadinho, impostado. Quando eles batem na porta de alguém, a pessoa diz, nossa, que povo ordeiro, né? Povo bem educado, povo bem vestido, bem composto. Mas quando abrem a boca, articulam bem, convencem pelo ensino, são bem fundamentados nas suas colocações. Os falsos mestres têm essas características. Então, esse movimento crítico, esse movimento crítico que surgiu desde a época da teologia liberal, no seu período mais pujante, hoje é revestido de pessoas que chegam e com muita autoridade do ponto de vista humana, do ponto de vista da oratória, colocam ideias erradas na cabeça das pessoas. Então, Pedro aqui adverte aos cristãos para que eles tivessem um estilo de vida vigilante, um estilo de vida que trouxesse um bom testemunho ao mundo, certo de que o dia do Senhor, o retorno glorioso do Senhor estava chegando. Então, o fundamento da nossa fé é que Cristo ressuscitou, ascendeu ao céu e vai voltar. E a nossa pregação é essa. A nossa pregação tem como pressuposto isso. Tá? Pedro, no versículo 21, faz uma afirmação sobre o quê? Sobre a inspiração das Escrituras. Então, o que Pedro quis dizer foi que Deus foi a origem, Deus foi o conteúdo, de modo que essas páginas transmitem Deus. Essas páginas transmitem Deus. Então, como essa profecia vem de Deus, a interpretação correta depende de quem? De Deus. E a intenção depende de quem? De Deus. Então, tudo vem dele. Tudo vem dele. Tá? E outra coisa que a gente podia falar também é da questão da percepção espiritual. Esse discernimento da palavra de Deus, esse contato com a palavra de Deus não depende simplesmente de uma pesquisa histórica. Agora, quando você tem essa percepção espiritual, essa pesquisa histórica se torna algo muito interessante do ponto de vista acadêmico. Mas o pressuposto é uma percepção espiritual e não ao contrário. Se você tivesse começado a sua fé com a pesquisa histórica, seria uma tragédia, não seria não? Mas como é que você começou a sua vida de fé?
por uma percepção espiritual que Deus, através de Cristo, colocou no seu coração. Não é verdade? Então você começou do lado da forma correta. A sua percepção não foi histórica. Talvez você não tenha tido nem contato com a questão histórica do ponto de vista do Novo Testamento. O seu contato foi um contato perceptivo, foi uma experiência vívida. Então, o nosso propósito é realmente entender que a pesquisa histórica revela a origem do cânon neotestamentário. Mas dentro do entendimento que o pressuposto é a percepção espiritual que tivemos e não a pesquisa histórica para fundamentar a nossa fé. Alguns dirão que nós aceitamos esses 27 livros do Novo Testamento pela autoridade da igreja. Mas mesmo assim, como essa instituição veio a reconhecer esses livros e nenhum outro mais como dignos de serem colocados num nível de inspiração igual ao do Antigo Testamento, nós acreditamos nessa Bíblia, independentemente da tradição da igreja ter influenciado a formação desse cânon sagrado. O Evangelho é genuíno. O Evangelho é genuíno. De todas as pesquisas históricas que foram feitas, com certeza, o historicismo não conseguiu derrubar a fonte neotestamentária. Outras fontes foram derrubadas. Se você olhar aí o National Geographic, o History Channel, vai destacar aí vários documentários, né, tem um documentário sobre os messias, né, os que tinham características messiânicas, mas não do ponto de vista do Antigo Testamento, não se encaixavam perfeitamente nas qualificações que a revelação de Deus foi sendo transmitida no decorrer da formação do Antigo Testamento. E tudo isso caiu por terra. Os falsos cristos que apareceram, que geraram expectativas para algumas comunidades, expectativas messiânicas de um governo justo, todas elas caíram por terra. Agora, o Cristo, o nosso Cristo, essa expectativa é afirmada, reafirmada, não consegue ser derrubada, nunca vai ser derrubada. Por quê? Porque a verdade revelada de Deus para o homem. Isso tem que estar cravado no seu coração, tá? Essa acusação que alguns críticos fazem, dizendo que as cópias são corrompidas, é furada pura. Por quê? Porque o Novo Testamento é o documento mais bem atestado da Antiguidade. Não existe outro documento. Existem mais cópias do Novo Testamento do que qualquer outro documento antigo. São mais de 5.000 manuscritos em grego e versões antigas em siríaco e outras línguas. Mas lembrando que a nossa investigação não é histórica, mas passa pela história. Tá? O nosso pressuposto é uma conversão em Cristo Jesus. Então, as cópias mais antigas são dos séculos II e III. Todos esses achados tornam o Novo Testamento o texto mais antigo, o texto mais bem documentado, o texto mais atestado, quando comparado com todos os outros textos da Antiguidade Clássica. Isso te conforta? Ou não? Não, eu acho que isso não pode te confortar, não. Ah, sim, por um lado a gente fica feliz, sim. Mas se a história... esse conforto não, né? É que minha pergunta foi capciosa, né?
Isso te conforta? Se a história negasse tudo que aconteceu, você continuaria acreditando? Sim. Por quê? Porque o pressuposto da sua fé é uma conversão genuína. Isso te gera, isso que foi colocado no seu coração é que vai ventilar, que vai colocar dentro da sua vida essa verdade. Essa circuncisão que agora é interna, essa marca que é interna, ninguém pode tomar de você. Isso nos conforta do ponto de vista de dizer, opa, que legal, né? Que bom. Mas não pode nos confortar do ponto de vista de atestar a nossa fé. Porque uma hora vai chegar um historiador e vai dizer, olha, achei um documento assim, assim, assado, dizendo isso e aquilo. Igual teve um livro chamado As Tumbas da época de Cristo. Aí falando, né, que acharam a tumba lá de Jesus, Maria e José, tal. Um crítico achou a tumba de Jesus, Maria e José e estava dizendo lá, tá vendo, Cristo não ressuscitou. Mas isso aí foi derrubado rapidamente, porque veio um teólogo e disse, olha, mas naquela época existiam várias famílias com a designação Jesus, Maria e José. Então essa era mais uma família. Está entendendo? Todos esses achados, então, são mais... Os achados do Novo Testamento são bem mais documentados do que outros achados. Podemos confiar, então, que o Novo Testamento é um documento histórico confiável? Também. Então, se alguém rejeitar a autenticidade histórica do Novo Testamento, a própria história vai conseguir refutar essa pessoa. Eu não vou dizer, essa pessoa se converteu ou não se converteu. Eu não preciso nem usar o critério da conversão para a gente derrubar um posicionamento contrário. Entendeu? Para um historiador vai ser difícil derrubar a própria história. Vai ser difícil, ele não vai conseguir, ele vai se esbarrar em fatos provados, fatos comprovados. Por quê? Porque o Novo Testamento é mais atestado, mais uma vez eu digo, tanto pelo número de cópias, como pela proximidade em anos da cópia mais antiga em relação ao original. Nenhum outro escrito sequer chega perto do Novo Testamento nesses critérios. Nenhum.